horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Sacrifício que é eterno e de imenso valor, e ainda hoje nos traz benefício de sermos salvos pelo sangue do Senhor. Em troca deste amor pede somente obediência, santidade e fervor. Ele é fiel e amigo bem presente em nossa luta contra o grande tentador. Se nos ensina a fazer sua vontade, por que razão deixar de lhe obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, nem será santo se aqui não aprender. Eis que é chegado para ti neste momento a grande glória de aprender de Jesus, sendo sincero teu arrependimento, passarás a viver em sua luz, a cada dia consagrando tua vida, serás guardado pelos anjos do Senhor, e terminando nesta terra tua lida, será levado para o céu com resplendor. E lá no céu verás a Santa Rosa, em sua glória como a Mãe do Senhor, e para sempre viverás como anjo, sempre servindo a Jesus, o Salvador. Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras,
aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Iniciando mais um dia de trabalho, a senhora Rosa Domingos Pereira Tobias estendeu um tapete para acomodar os seus alunos em sala de aula. Nisso, ela foi surpreendida pela reação de uma menina de 2 anos de idade que, aflita, gritou e começou a chorar. Constatou então que a garotinha fora picada por um escorpião que havia se alojado naquele tapete. De imediato, a senhora Rosa clamou pelos poderosos nomes do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa e, com esperança e fé, pegou água ungida de um frasco que sempre carrega consigo e deu para a menina beber. Esta se acalmou e parou de chorar. Levada ao pronto atendimento para os primeiros socorros, a menina foi encaminhada para uma unidade médica especializada e ficou sob observação. Graças à misericórdia desses benditos santos, ela não apresentou as costumeiras reações à picada do animal peçonhento e, sinalizando boa disposição, foi liberada do hospital. Na manhã seguinte, a menina retornou para a escola como se nada tivesse lhe acontecido, fato que surpreendeu aos pais dela e às pessoas daquela equipe escolar. Por sua vez, a senhora Rosa é grata e reconhecida a Deus Pai, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por haverem amparado a criança que se encontrava sob responsabilidade dela, como informou em depoimento de fé remetido de Mirassol, Estado de São Paulo, em setembro de 2023. O sacramento da Santa Comunhão é realizado nesta Igreja Apostólica sob as orientações que Nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu à Santa Avó Rosa no passado, quando ambos restauraram e passaram a dirigir esta obra de caridade e fé. No momento da oração rogativa para a unção dos elementos eucarísticos, o pão e o suco da uva, Nosso Senhor Jesus realiza o milagre da transubstanciação, tornando-os em alimento espiritual, o corpo e o sangue de Cristo. Este é um mistério dos céus e uma grande dádiva do amor de Deus Pai para seus filhos e filhas. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem pura e santa, pois nela não havia o pecado original como nas demais criaturas humanas. Deus Pai anulou naquele pequeno ser a influência do pecado original. Decorre daí o fato dela haver sido merecedora da saudação do arcanjo Gabriel. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Consequentemente, o corpo santo de nosso Senhor Jesus não sofreu a influência do pecado, porque a sua mãe era santa e imaculada. Eis porque, no sacramento da Santa Comunhão, nosso Senhor Jesus alimenta, com o seu corpo e o seu sangue, a fé, a alma e a união espiritual daqueles que dignamente dele participam. Prezado ouvinte, creia com verdadeiro entendimento no valor espiritual e no significado desse sacramento divino, organizado nesta Igreja Apostólica, conforme orientações do Divino Salvador, acatadas fielmente pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, a fim de que, dele participando, possa ser alimentado espiritualmente pelo pão vivo que desceu dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedecendo.
assim, ide ao povo ensinar a mensagem divina para salvar aqueles que a Deus vivem a procurar. Para os seus pecados e angústias Jesus aliviar. Sede, ó obreiros amorosos, nas pregações, fortalecendo a fé nos corações, com santidade na oração, para no céu ganhar vosso galardão. Não desanimeis, mas tende fervor para salvar o pecador, como Cristo que foi até o sacrifício para nos dar paz, vida e amor. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Repetindo, ouvidoria.igrejaapostólica.org. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Colinas do Tocantins, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30. Rua Magalhães de Almeida, número 164, bairro Novo Planalto. Palmas, Tocantins, com reuniões aos sábados e domingos às 19h. Quadra 712 Sul, Alameda 3, QI 9, Lote 3. Araguaína, Tocantins, com reuniões às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h. Avenida Prefeito João de Souza Lima, número 1183, setor Eldorado. No segundo domingo de cada mês, a reunião é realizada às 10h30 da manhã. Os anjos do Senhor estão presentes, com grande poder celestial. São anjos poderosos que nos dão vitória sobre o mal. Esses anjos invencíveis
estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Josiel Neves Silva. Ó estimados ouvintes deste programa A Hora Milagrosa, lhes cumprimento nesta hora, desejando as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, bem como a graça e a proteção do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, possam ser estas bênçãos constantes no seu viver. Por esta oportunidade que nos concede de falar aos vossos corações, digo-lhes que Deus tudo Ele fez e faz para sermos felizes e bem-aventurados em nossa jornada aqui na terra. Ensinou uma doutrina perfeita, enviou profetas poderosos, bem como seu Filho amado também veio a esta terra por amor a nós. Compreendam esta verdade quando Jesus disse: mais vale uma alma salva do que todos os tesouros desta terra. Para engrandecer este valor de nossa alma, é preciso viver sob a vontade divina e praticar os seus ensinos em nossa vida, e confirmar verdadeiramente ser consagrado e obediente a Deus e a todo o seu poder celestial. Falo a todos, estimados ouvintes, sobre um dos mandamentos de Deus que foi instituído por Jesus em sua doutrina, que nesta Igreja Apostólica, como legado de nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo está ensinando a toda a humanidade por meio de uma mensagem vivificadora, esclarecedora sobre os princípios de uma vida abençoada pelo Criador e por estes santos poderosos. E esse mandamento é sobre o batismo nas águas. Sendo assim, para uma vida justa, honrada, de um verdadeiro Filho de Deus, com qualidades nobres no Espírito, através da remissão dos pecados. Portanto, Deus fez o homem para viver em um paraíso e formar santos para a sua glória. E o mesmo vivesse em paz, em perfeita união e em plena felicidade, sob as suas bênçãos e proteção. Porém, estimados ouvintes, com o pecado primário do homem, ou seja, desde o primeiro casal, vem sendo cada vez mais multiplicado de geração em geração. Notem, prezados ouvintes, quantos sofrimentos existem nos dias atuais. O aumento da escravidão está sendo de um percentual muito grande. Esta escravidão que lhes falo não se refere ao trabalho sem uma remuneração, mas digo-lhes sobre os princípios de uma vida moral, referindo aos vícios que tende a levar aos homens a ser escravos, que rebaixa o seu caráter. Outras pessoas são aprisionadas por sentimentos inconvenientes para um filho de Deus, que deixa ser influenciadas por sentimentos da maldade, da inveja, do orgulho e outros mais. Mas essa não foi a vontade de Deus, o Pai, para com seus filhos. Tudo isto que tenho demonstrado está sobre a influência do inimigo astuto e opositor ao nosso Criador. Sendo assim, Deus nunca desamparou seus fiéis e verdadeiros filhos. Como prova desta verdade, nós temos as Sagradas Escrituras, aonde foi registrado muitas passagens dos santos profetas, homens que representou com muita autoridade o poder divino entre a humanidade. A exemplo do ministério do profeta Moisés em libertar o povo de Israel, profeta Isaías, que anunciou a vinda do Messias a essa terra e que traria o perdão, a salvação a todos que crescem em sua palavra, e até mesmo a vinda de Jesus entre os homens para ser o Verbo de Deus, ou seja, a expressão do Pai entre nós. Toda esta missão, dada por Deus a esses representantes do seu poder, foi por amor e misericórdia a nós, para nos desviar de toda a maldade do mundo, para que não venhamos sofrer por esta escravidão que o inimigo tem colocado entre a humanidade por meio de tantas coisas más. Hoje, também, Deus, Jesus,
Eles prepararam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para conduzir a todos aqueles que vierem a crer e a se entregar e a viver uma nova vida consagrada de obediência, como ensina a doutrina onde diz que Deus não participa do pecado do homem, mas afirmou Jesus dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Descrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 48. Com estas palavras, o Divino Mestre ensinou que precisamos ser perfeitos em obras. E as obras são as qualidades definidas por nossos atos, que realçam os nossos sentimentos nobres do Espírito. Entendam, estimados ouvintes, que para alcançarmos esta perfeição, o profeta São João Batista ele pregou o batismo de arrependimento, ensinando: é pregado o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Disse mais: eu, em verdade, tenho-vos batizado com as águas. Ele, Jesus, porém vos batizará com o Espírito Santo. Nestas palavras, ouvintes, o sacramento do batismo, ele tem a finalidade de nos trazer a remissão dos pecados de outrora. E o batismo ele acontece em duas partes, que é o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo, esse nós recebemos em nossa vida quando nós aceitamos a Jesus e o Consolador em nossa vida. E esse lhes dá a vida à alma, uma vez que recebe a unção sublime do Espírito Santo de Deus. Mas o que refiro aos nossos ouvintes é o batismo nas águas. Esse, por imersão, é um sacramento instituído por Deus para que os seus filhos cumpram a sua justiça, confirmem a sua fé, a fim de viver para Deus em obediência ao Criador, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, e assim atendendo aos conselhos do profeta Santo Irmão Aldo. Podemos entender que a misericórdia divina é tão sublime, por mais que os homens ter havido pecado, há uma reconciliação através da conversão e sendo perdoado para viver uma nova vida. Eis a palavra que lhe falo aos seus corações a respeito do batismo nas águas, aonde o candidato promete perante a Deus, a Jesus, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, e na presença dos santos, deixar de tudo que se constitui abominável à vontade divina. E então aquela pessoa passa a ser nova diante da glória celestial, como ensinou Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. E mais adiante ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estimados irmãos, guardando a doutrina ensinada e vivendo em obediência, naturalmente vencerá com mais facilidades as tentações e o pecado, porque contará com todo o poder do reino dos céus ao seu favor, e a partir de então verás a grandeza de cumprir com este ato de justiça em sua vida, evidentemente, os benefícios grandiosos para o Filho de Deus nesta terra. Esses benefícios proporcionam amparo celestial, sentirá a presença do poder divino em sua vida através da paz, a harmonia que envolve a alma daqueles que assim aceitam. Por isso, terás em sua companhia santos e anjos a lhe proteger, a livrar de todo o mal e das ciladas do inimigo. Tenham esta convicção, prezados ouvintes, a mensagem que proclamamos em nome de Jesus tem por fim preparar para que sejam separados espiritualmente do mundo pecador, e vivendo sempre em humildade, sendo mansos de coração, tendo sentimentos da caridade, expressando o amor ao próximo, sendo benevolente aos necessitados, demonstrar o respeito às pessoas que cercam ao seu redor, no convívio em sociedade,
dando bom exemplo, sendo temente à doutrina que ensinamos, a confiar nos santos, ministradores do poder de Deus, a crer na Santa Rosa, o Consolador da promessa de Jesus, procedendo assim, afirmo-lhes que serão bem-aventurados em toda a sua jornada nesta terra. Faça uma reflexão da sua vida, desde a sua conduta, do seu lidar com as pessoas, bem como da sua vida espiritual, moral. Se porventura há algum impasse que não condiz com a vontade divina, se esforce para se consagrar, confiando no poder que nesta Igreja Apostólica existe por estes santos poderosos, para que possam viver dias melhores nesta terra, tendo a paz e com a proteção celestial. Portanto, só depende deixar que a Santa Rosa e Jesus tome conta da sua vida, vivendo conforme os conselhos e orientações pelo santo irmão Aldo. De acordo com a sua santificação, venham participar de nossas reuniões e receber o sacramento do batismo nas águas, confirmando a sua decisão em deixar do mundo de pecado, que são influências que contaminam a sua vida moral e espiritual. E agora eu passo a orar em vosso favor. Ó glorioso Deus, exaltamos o teu santo nome, pelo teu imenso poder entre nós, e a maravilhosa oportunidade em conhecermos a tua vontade, ó Pai, pela obra preciosa do nosso Senhor Jesus, com seu Evangelho. Nós glorificamos também a bendita Mãe Maria Santíssima e ao Espírito Consolador, a Santa Rosa, pelas bênçãos que tem concedido em nossa vida. Daí suplicar a ti, ó Jesus bendito, pelo teu poder em ajudar a esses ouvintes deste programa, a hora milagrosa, que possam compreender a vontade soberana na vida deles, dando entendimento para discernirem o que é o pecado, o que impede a sua consagração. Rogo também à Senhora Santa Rosa que os ajude a ser sábios em deixar das coisas supérfluas que contaminam o espírito dos filhos de Deus, que possam ser sábios em produzir bons frutos, que possam desviar das ciladas do inimigo e para o reino dos céus consagrar o seu viver. Ó santo profeta irmão Aldo, peço a tua intercessão em favor destas pessoas que neste momento estão orando com fé, muitas vezes renunciando dos seus vícios, dos maus costumes que antes de ouvir esta mensagem praticava, e com a autoridade dos céus, conceda a estes o perdão e dando-lhes a paz, a harmonia, a felicidade. Ajude-os para que sejam fortes, perseverantes nesta fé gloriosa, e que, decidindo receber o batismo em suas vidas, possam confirmar que a sua vida, o seu viver, pertence ao reino dos céus pelas suas obras. Tendo esta certeza que essas orações estão sendo atendidas, nós te agradecemos a todo o poder celestial, e a água, o óleo que estes teus filhos e filhas colocaram próximo a este aparelho receptor sejam ungidos, para que, quando fizerem uso com fé, possam receber o alívio para os seus problemas. E daí nós louvamos e glorificamos a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.